Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um não, hoje vamos iniciar uma maratona com vocês sobre começar o estudo do livro Paulo e Estevão, um dos livros mais importantes para nós espíritas, não é verdade? Sejam todos bem-vindos, nosso amigo chegou. Vamos lá, adicionar ele. Nosso queridíssimo amigo Lateira, que fez a proposta, né, desse estudo. Olá! Boa noite. Ixi, tá me tirando de... Boa Olá! noite a Nossa, todos. que tava! Tá diferente da foto, né? É assim mesmo. Pois é. Nossa, tinha tanto tempo que eu não te vi assim pessoalmente, que teu tempo da barba cresceu tanto. Então é isso, começando, né, esse, esse trabalho, porque, bom, vamos começar a fazer a prece, depois a gente começa, depois a gente conversa, que a gente já tem muita coisa pra gente conversar. Muito bem. Você quer fazer a inicial ou quer fazer a final? Posso começar, posso fazer. Pronto, por favor. Então vamos fechar os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre Amigo, a equipe espiritual que sempre nos acompanha, os nossos mentores, iniciando hoje o estudo de uma das obras mais importantes da doutrina espírita, se assim podemos dizer. A história de uma das maiores figuras do cristianismo, um grande exemplo para todos nós. Que nessa jornada possamos todos, na verdade, conhecendo a história de Paulo, nos conhecer. Que este é o grande objetivo. É o nosso progresso, mas para o nosso progresso precisamos nos conhecer. E aí que está o caminho. Que possamos todos nós que participamos desse estudo ser abençoados, ser iluminados, para que possamos atingir a perfeição, o que nos espera, o nosso destino. Por isso te pedimos, Pai, permaneça junto de nós, nos amparando e nos guiando, e não só hoje, mas em todos os dias da nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito Então, bem. eu queria assim agradecer a Juliana, né, até por essa oportunidade do estudo. Acho que foi um dos, não sei se você lembra disso, mas foi um estudo que você estava fazendo do Evangelho, o quanto você se emocionou com Paulo, com a trajetória de Uhum. Paulo. E aí veio aquela coisa, né, acho que a gente sabe que nada é por acaso, quando a gente fala assim, vamos fazer um estudo? E aí a gente começou esse processo do estudo da obra de Paulo de Tarso. Eu tive a orientação para ler o livro de novo, algum tempo atrás, alguns meses atrás. Eu recebi essa orientação de um companheiro, falando assim, releia a obra Paulo Estevam. Eu falei, pô, mas leia Paulo Estevam. Eu falei, já li Paulo Estevam. Não, lê de novo. E assim, foi muito diferente a segunda leitura. Né? Foi muito mais impactante, muito mais emocionante. Acho que talvez até por ver você, a gente tenha tido esse desejo de fazer o estudo, né? Para que a gente possa se aprofundar, para que a gente possa até fazer um paralelo com a nossa caminhada. Porque na realidade, e aí fazendo uma série, relendo a introdução, né? A gente vai fazer a introdução que Emmanuel coloca, a gente vai discutir um pouquinho sobre ela.
A gente pensa assim que Paulo, por estar muito longe, né, é o apóstolo dos gentios, é graças a Paulo que o cristianismo se espalha. Então ele foi aquele que divulgou o cristianismo para o mundo inteiro, praticamente. O mundo daquela época. Ele foi o responsável por isso. Né? E aí a gente pensa assim, mas como é que eu vou me comparar a Paulo? Né? E a gente fica sempre com essa questão. Mas se a gente imaginar que, por exemplo, o universo, né? Se a gente olhar, por exemplo, o nosso sistema solar, ele tem uma constituição muito parecida com um átomo. Então a estrutura é a mesma. Então, a visão de, assim, é isso. Nós podemos ser o que Paulo foi nas devidas proporções. Mas nós podemos ser aquilo que ele foi. Então, assim, para que a gente... E até que para ajude nesse processo da caminhada, nesse processo nosso, entendendo a história de Paulo, a gente vai conseguir fazer a nossa própria história. Porque a gente sempre coloca ele longe de nós. Né? E aí, quando Emmanuel faz as considerações, ele coloca assim no início, e eu achei muito interessante a colocação dele, parece que é mais uma obra falando de Paulo. Né? Mas, e até assim, por que nós precisamos estudar essa obra? Né? Porque nós não sabemos quem foi Paulo. Nós não conhecemos. E Emmanuel vai apresentar aquela figura daquele cooperador fiel, aquele exemplo do homem transformado por Jesus. Né? Que muitas vezes é aquilo que a gente quer. A gente quer ser transformado. Mas como ser transformado? Por que ser transformado? Né? E o Emmanuel vai dizer que a vida de Paulo é um roteiro para cada aprendiz do Evangelho. Então a vida dele é um roteiro. E Emmanuel, quando ele vai desenvolvendo a história dele, vai trazendo, além do romance em si, né, que ele vai contar o relacionamento de Paulo com as diversas personalidades, né, vai mostrar lutas dele, né, e os testemunhos pelos quais ele teve que passar, que é o que nós estamos passando. Nós estamos vivendo um testemunho. Né? Cada um de nós tem um testemunho diferente. Né? Cada um de nós tem a sua própria luta aflitiva. Cada um de nós tem as barreiras que precisa vencer, como Paulo teve que vencer. Então, daí a importância desse estudo, para que nos dê as ferramentas necessárias para que a gente possa nos desenvolver e crescer, assim como Paulo cresceu. Sim, até pegando o gancho, que estava assistindo agora antes, já a segunda parte do filme O Menino que Descobriu o Vento. Meu Deus do céu, eu estou chorando ainda estou sob estado de emoção. Não tem como não comparar tudo isso com a trajetória, vencer as dificuldades, contra tudo e contra todos, ser apedrejado o tempo todo e alguém ter aquela visão de assim, meu Deus, eu posso fazer alguma coisa por isso aqui. Eu posso fazer alguma coisa em favor da comunidade que vai morrer de fome. E o menino, né? O menino, enfim, como os missionários, você falou do micro e do macro, né? Que o Paulo divulgou o Cristo para o mundo inteiro e que a gente também pode divulgar o Cristo no nosso microcosmo, né? Na nossa... E esse menino, como é um missionário, como veio assim, um missionário de Deus para aquela comunidade, mostrou quanto que o valor da educação que os pais se sacrificaram para que ele conseguisse estudar isso aqui, um garoto de 12 anos. Meu Deus do céu, realmente, assim. E Paulo, então, quando eu li a primeira vez não, que eu só li uma vez, eu fiquei tão
tô assim, inebriada. Eu estava com uma colega de trabalho, que é evangélica. Você confia em mim? Ela, confio. Não, mas você confia em mim de verdade? Ela confia. Leia esse livro, pelo amor de Deus. Ela olhou para mim E é interessante que a gente, quando se propõe a estudar, né? E aí se propõe e aí a gente tem, assim, vamos dizer que a gente tem a sorte, né, da doutrina espírita, porque nenhuma igreja ensina a fazer essa transformação. Nenhuma igreja vai mostrar essa transformação. Né? Espera um minutinho só, Juliana. Vamos lá. Pequeno probleminha técnico aqui. Então, Emmanuel ele vai dizer que as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes, nos diversos setores do cristianismo, justificam essas intenções dele escrever essa obra. Né? Então, o fato o que ele quis dizer com isso? Né? Que a gente se acomoda. A gente acaba se acomodando nas preces, simplesmente somente fazendo as preces. Não que não seja importante, é importante, mas só as preces não adianta, eu preciso trabalhar. Né? E os espíritas também um pouco se acomodam com o estudo, como se o cabedal de conhecimentos fosse o suficiente para garantir essa elevação espiritual. E desse permissão para julgar e condenar como Saulo fazia. Né? Então, quando a gente vê Saulo, né, o doutor da lei, com todo o conhecimento, ele mandava e desmandava. E nós somos assim. Né? Quando a gente adquire esse conhecimento, a gente começa a achar que pode fazer tudo, né? E aí nós condenamos os outros, condenamos a todos, e apedrejamos e matamos. Eu estava vendo o Haroldo falando você falou que leu pela segunda vez, né? E que já foi diferente. Que o Haroldo falando do quanto que Ivone e os antigos, né, presidentes de federação tinham por hábito, assim, um falar para o outro, ler todos os anos. Todo ano tinha que ler o livro Paulo e Estevão. Todo ano, afinal de contas, já são 78 anos, 1941. Deixa eu ver aqui, vou pescar aqui. Acho que é 1941. Deixa eu ver. Livro? Não estou vendo aqui. Ele é de 41. 41, né? Então, 78, 79 anos. 79. Então, imagina, assim, o quanto que esse livro já fez em favor, só o livro, né, já fez em favor do espiritismo, do cristianismo, em ajudar a nossa transformação. E aí, não só isso, que os presidentes, os dirigentes eram convidados a ler todo ano, não só isso, mas sempre que estava naquele desespero, no meio do ano, volta lá de novo, lê mais um tiquinho, volta lá. Tá vendo que a vida está ruim? Volta lá para o livro de novo. Volta lá. Abre aleatoriamente. Você vai também achar uma bela lição, um belo chamamento sobre como, né, a vida pode, assim, como exemplo de como podemos ser mais do que o problema, né? Conseguimos superar os problemas, etc.
E a gente, quando a gente começa a compreender esse pensamento, né? E aí quando a gente vê, por exemplo, Herculano tem uma obra fantástica chamada o Centro Espírita. E nesse livro, o Centro Espírita, ele tem a grande preocupação dele dos dirigentes que falam de fazer o espiritismo à moda da casa. Né? Quando ele vai misturando as suas ideias, e aí mas os trabalhadores acabam não reagindo. Né? Não reagem porque está ótimo, para mim está suficiente. Né? E quando a gente começa a estudar e entender esse caminho que Paulo percorre, a gente vai conseguir entender onde é que a nossa fala, as nossas ações, né, nós estamos agindo como Saulo. Né? E foi quando eu reli o livro, e aí no início a gente vai ver muito isso, e aí eu me vi na posição de Saulo. Entendeu? Nas ações dele, eu falei assim, meu Deus do céu, eu ajo assim. E aí uma coisa muito dolorosa você perceber isso, né? Porque as nossas ações, elas são as ações de Saulo e as ações de Paulo. Nós agimos como um e outro. Né? Em determinados momentos nós somos Saulo, rigorosos, né? Não sendo caridosos, mas assim, quando Emmanuel vai falar da disciplina, né? Que a gente precisa ter a disciplina, né? Mas eu não posso ser rigoroso, porque quais são as condições do outro? E Saulo, ele não se preocupava com isso. O que ele queria era simplesmente o rigor da lei. E a gente vai ver isso em várias oportunidades. E aí, quando e a gente, quando vê Paulo, a gente vê Paulo ouvindo. No início, nem tanto. Porque ele ainda carregava aquela... como se ele que tivesse o conhecimento. Mas depois é alguém que ouve. É alguém que se abre para o outro. Então, assim, quando você descobre que você... a gente sempre espera ser Paulo. E a gente sempre tem a dificuldade de aceitar quando a gente se enxerga na figura de Saulo. Né? Então, assim, quando a gente fala sempre do exercício, né, de novo, falando da questão 919 do Livro dos Espíritos, né, quando a gente fala desse exame de autoconsciência, a gente tem que colocar mais uma pergunta. Quando é que eu fui Saulo? Como eu agi? Em que circunstâncias, não só no termo religioso, mas no termo da nossa vida, como foi que eu agi como Saulo? E Raul Teixeira, ele tem uma fala muito interessante, ele é muito questionado com relação às atitudes que a gente toma, e ele falou uma frase muito interessante, que às vezes choca aqueles que são muitas vezes dirigentes de instituições espíritas. Raul Teixeira falava assim, bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém. Né? Então a gente precisa, muito a questão do bom senso, né? Com relação eu preciso da disciplina? Eu preciso, mas eu não posso permitir que a disciplina ela acabe com a caridade. Sim. Né? Então, mas onde está esse meio? É difícil você entender, né? É difícil você compreender esse limite, né? Mas o estudo, a dedicação ao trabalho do bem vai fazer com que você entenda e você compreenda qual é esse limite e aonde a gente precisa trabalhar. Né? E aí, dando spoiler do livro, né? Cada um de nós vai ter a sua estrada de Damasco. Cada um de nós vai passar pelo momento dessa experiência, dessa transformação. Né? E aí eu posso
fazer uma comparação, assim, ou abusar até um pouco na comparação, mas é a simbologia do batismo. Né? Quando o que é o batismo? Né? Por que João Batista batizava? Era a transformação. Então, a partir do momento que eu sou batizado, é quando eu desperto para a vida espiritual. E o batismo não é quando a gente, muitas vezes, foi na igreja, lá quando nós éramos recém-nascidos, que a nossa mãe, nossos pais nos levaram, e aquela água do padre foi na nossa... Ali não foi o momento do batismo. Aquilo é um rito. Mas quando foi o nosso batismo? E assim vamos dizer que o batismo de Saulo foi na estrada de Damasco. Foi aquele momento onde ele enxerga Jesus e desperta. Então todos nós vamos passar por essa estrada. Como também todos nós vamos passar pelo deserto. O deserto que Paulo passou, né, onde ele ficou 30 dias, me corrijam se eu tiver... Mas ele passou 3 meses, eu não lembro, ele passou um período no deserto, já não lembro 3 anos? mais. Hã? 3 anos? Não lembro. Assim, mas ele passou um período grande no deserto, e esse período foi para que ele fizesse esse mergulho dentro de si mesmo. Que é o que a questão 919 cobra. É interessante esse... Não querendo já entrar no livro, né? Mas pegando essa introdução de Emmanuel, da importância, por que a gente dá tanta importância para este livro? Né? Como, primeiro, por seu valor literário imenso, afinal de contas, histórico, que traz revelações históricas, que traz revelações geológicas, traz revelações geográficas, né? Traz revelações antropológicas, que só vieram a ser descobertas pela ciência tradicional nas décadas de 90, 2000, e o livro foi publicado em 41. E Chico, vamos tentar manter assim, as curiosidades do livro, né? Quando é que ele foi escrito, como é que ele foi escrito, nos intervalos do trabalho, o patrão de Chico lá tinha separado uma salinha para ele, lá na Fazenda Modelo, aí Chico ia na hora do almoço, na hora que ele tinha um tempinho, ia lá, ia psicografado, ele chegava em casa, de noite, cansado, psicografar, tal da disciplina. E Emmanuel, por sua vez, junto também com toda a sua experiência, né, que ele teve junto na época, como Públio Lentulus, depois vem as sucessivas encarnações, para que ele pudesse, então, compreender o que era o Cristo. E ele, essa vinculação do Emmanuel com o Paulo, em termos de admiração, né, de inspiração, ele quis, né, estou dizendo que ele quis, mas é o que me passa, assim, essa coisa que ele tentou passar para nós, né, essa coisa boa que ele sentiu, que vai ser muito isso, né? Tudo que é bom para mim, eu quero passar para todo mundo, eu quero que todo mundo entenda, que todo mundo sabe compreenda igualzinho, assim, e aí que todo mundo conheça como eu conheci. Eu entendo de Emmanuel, eu interpreto isso em Emmanuel, ele fazer uma obra dessa para justamente trazer para todos esse presente, como vou dizer, um presente desse só vem à Terra de 1000 e 1000 anos, não é toda vez que a gente tem um livro de magnitude como sim, isso, não é verdade? Exatamente. A emoção de Emmanuel, né? Assim, como você colocou. E a gente pensa assim, mas por quê? Né? E assim, Emmanuel esteve vivendo muito próximo daquele contexto. Né? Eu não sei quando foi o processo dele, que ele viveu muito próximo daquela época. Né? E, quer dizer, ele já tinha um certo conhecimento dos fatos que estavam acontecendo ali. E ajudou nesse processo, né? Ajudando nesse processo do
da obra. Né? E a gente muitas vezes pensa, né, continuando assim o pensamento de Emmanuel, né, no início, que as pessoas pensam que Paulo foi alguém que recebeu dons divinos para fazer isso. Mas também a gente vai entender, outros vão considerar que ele era um fanático e um assassino. Né? O que são isso? São os opostos. Né? São os extremos. Paulo foi isso, né? Aí vão dizer assim, ah, não, Paulo teve a oportunidade de ver o Cristo, que é uma coisa que todo mundo queria. Todo mundo queria essa oportunidade. Né? Nossa, eu queria tanto ver o Cristo. Né? Só que ele viu, mas Jesus chegou para ele e disse assim, meu filho, você quer me seguir? Como ele disse assim, que queres que eu faça? Né? Que talvez fosse a pergunta que nós faríamos. Né? Quando a gente vê no Evangelho, Jesus se aproxima daqueles que estão doentes, né? E aí ele fala assim, que queres que eu faça? O que as pessoas, na maior parte das vezes, diziam? Aquilo que as afligia naquele momento. Então, o cego pediu para enxergar, o paralítico pediu para andar. Né? E aí aconteceu isso com Paulo. Paulo pergunta para Jesus, que queres que eu faça? Porque ele fica cego. Né? E imagina assim, se nós, com essa visão, nos tornássemos cegos, o que nós faríamos? Será que nós teríamos essa questão de chegar e perguntar assim, o que queres que eu faça? E aí Jesus diz assim, não, o que eu quero que você faça é muito simples. Né? Muito simples. Negue a si mesmo, arrependa-se, tome a sua cruz e me siga até o fim da sua vida. Mas olha, você vai sofrer perseguição, vai ficar doente, vai sofrer zombarias, vai ter desilusões, muita gente vai te trair, vai te abandonar. Você vai ser apedrejado, vai ser açoitado e vai ser preso. Tudo pelo meu nome. Topa? Foi essa a proposta. E assim, o quanto nós estamos dispostos, né? O quanto nós estamos dispostos a fazer, não fazer, assim, vamos passar por isso, mas é como aquela comparação do sistema solar com o átomo. O que nós vamos sofrer é isso, em nome do Cristo. Ele já dizia isso no Evangelho. Em diversas partes, quando ele dizia assim, as famílias vão se dividir por causa do meu nome. Ele já dizia isso lá atrás, né, dos apóstolos. Sim. Nós vão ficar contra mim. As famílias vão se dividir. As pessoas vão se dividir por causa do meu nome. E assim, e a gente pensa assim, mas, poxa, num país onde a grande maioria é cristã, como vão se dividir? Como é que isso pode acontecer? E a gente vê hoje que está se dividindo. A gente vê hoje que esse processo da divisão está acontecendo. E pior, não é só divisão. Tem os confrontos, partindo muitas vezes até com um processo de violência. Então a gente vê que isso está acontecendo. Né? E assim, e quanto nós estamos dispostos a tudo isso, né? Pelas perseguições, pelas zombarias, pelas desilusões, quanto nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, né? Negar a nós mesmos, nos arrepender, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. O quanto nós estamos dispostos a isso? Acho que essa é a parte mais difícil. Eu vou abrir mão da minha família, eu vou abrir mão dos bens materiais que eu tenho. Né? A gente conversava sobre isso ontem, né? Quando você falava, foi quando você falava da mensagem do Caminho, Verdade e Vida, né?
Uhum. Então, assim, sobre as questões do mundo, né? A preocupação que eu tenho com bolsa de valores, a preocupação que eu tenho com capital, que eu tenho, as preocupações que eu tenho, o quanto eu estou disposto a abrir mão disso tudo Uhum. para poder seguir uma vida, como você falou, uma vida minimalista, né? Uma vida onde e até tem uma fala que Emmanuel que diz assim: poucas pessoas se satisfazem com o que têm, raríssimas só querem o pão de cada dia. O quanto nós estamos... Raros Porque pedem o pão, né? Raros pedem o pão e raríssimos agradecem o pão. agradecem só aquele pão. Né? Então, o quanto estamos dispostos a fazer isso? Né? Uhum. Acho que o mais misericordioso é que Deus, Jesus, não pedem o que Paulo fez. Eles não pedem isso de nós, porque sabem que nós não estamos em condições de fazer ainda. Mas do que eu posso abrir mão? Uhum. Quais são as coisas que hoje, na minha vida, eu posso abrir mão? Né? Para ter uma vida mais espiritualizada. Uhum. Né? Talvez eu passe pelas situações que Paulo passou, mas vai ser um ou outro. Vai ser uma ou outra pessoa. Não, porque assim, no grupo que nós estamos de estudo, nós temos mais ou menos, nós temos essa sintonia, nós temos o mesmo pensamento. Né? Nós podemos ter algumas divergências, mas talvez um não vire as costas, não vire de costas para o outro. Uhum. Não abandone, a gente ajude, a gente talvez não seja ajuda, mas a gente vai fazer alguma coisa pelo outro. Então talvez a gente não passe pelas a mesma situação que Paulo passou, né? Mas a gente vai passar. E como vamos lidar com essa situação? Né? Então quando ele se encontra com Abigail, né? Que aí já dando spoiler lá para o final do livro, né? Quando ele encontra com Abigail em espírito, Abigail dá uma aula para ele. E essa aula, essas 5 orientações que ela dá, vão permear a vida dele a partir dali por diante, dando-lhe um conforto, né? Dando essa tranquilidade. E às vezes a gente reclama que a gente não vê o Cristo, a gente tem a oportunidade de vê-lo todos os dias. Né? Quando a gente se propõe a cumprir a tarefa que nos foi proposta nessa encarnação. Né? Os Espíritos vão nos dizer que cada um de nós vem com uma missão. Cada um de nós encarna com um propósito, com uma missão. E aí o Emmanuel, na introdução, ele vai dizer assim, que muita gente vai dizer que desconhece a tarefa que veio, né? Que não tem consciência do que veio fazer. Eu esqueci, porque quando eu reencarno eu tenho esquecimento do passado. Eu tenho esquecimento de tudo, o plano espiritual. Né? Então, qual é a minha missão? Não lembro. É muito simples dizer isso. E aí Emmanuel vai dizer que isso, além de ignorância, é desatenção e capricho da nossa parte. Então, assim... Capricho no sentido de chilique, né? É um chilique. Não é capricho de cuidar, né? Não, Capricho de chilique. exatamente. Ele fala que o capricho essa pedância, vamos dizer assim. Eu não sei, não lembro. E aí é como se esquivasse ou se eximisse da responsabilidade que estão aqui. E ele ainda vai dizer uma outra coisa muito interessante, vai dizer que todos os homens menos rudes, ou seja, aqueles que têm um pouquinho de conhecimento, têm a sua convocação pessoal a serviço do Cristo. Então, aquele que assistiu uma live já está convocado pelo Cristo. Aquele que lê um livro
já está convocado para o trabalho. E assim, as formas vão variar, mas a essência do apelo é o mesmo. O convite é o mesmo, né? E aí eu vou fornecer daquilo que eu tiver. É pouquinho? Não tem problema. Eu vou fazer um pouquinho. O pouquinho, para Deus, é importante. Nós temos mais conhecimento, então nós podemos fornecer mais. Então, Mas você está falando aí, é o filme todinho que eu acabei de assistir. Do menino que conheceu, o menino que descobriu o vento. vento. Gente, como que uma pessoa pode transformar o seu mundo, o seu redor, a sua comunidade, com um conhecimento só. Basta um conhecimento, como você já faz diferente. E aí eu cumpri a sua missão. A sua missão é essa. Cumprir também tem o diálogo do pai com o filho no final do filme, e que o pai diz assim, meu filho, isso que você fez pode tanto te deixar aqui, como pode te fazer alçar voos. Eu lhe digo, alce voos, vá voar, porque... e a mesma coisa, eu diria, esses encontros com Cristo, como você falou, todo mundo tem condição de encontrar o Cristo. Antes de dormir, deixa os olhos em mão, encontrou com Cristo. Encontrou com Cristo, está lá. E pergunta para ele, Senhor, o que queres que eu faça? E ele vai te dizer o que você quer que faça. Você vai ouvir, porque dizer ele diz. Mas você vai ouvir. Vai conseguir, dentro daquela voz interna, vai soar lá dentro, vai dizer, é isso. Né? É isso. Nem que seja apertar um play aqui para fazer uma live pela primeira vez de 5 minutos. Só que a gente tem medo. Ou se cobra demais, orgulho, vaidade, porque a timidez não deixa de ser uma vaidade, né? Não deixa de ser um orgulho. Então a gente fica com aquele medo de ser julgado pelos outros. Que nada, vai fazer a sua parte. Quem não gostar, que não goste. Quem gostar, que bom, que vai estar junto com você, né? E aí você vai fazendo amigos no meio do processo. Nossa Senhora, olha quanto de rede a gente já fez, né? Entre, assim, criando amizades por conta da ação. O amigo, até eu falo aqui também, creio. E assim, com a ação, a gente vai galgando o quanto que o Saulo, né, quando conheceu Ananias, que estava indo persegui-lo, e que Ananias vai cuidar dele, e que tem, enfim, eu não quero adentrar o livro muito, né, para a gente tentar se manter aqui na introdução, do quanto que você falou das igrejas amortecidas, do quanto que Paulo lembrar do sacudimento interno. O principal do livro é o sacudimento interno. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo desse jeito? Quando o Cristo perguntou, por que me persegues? E ele diz assim, tic-tac, 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 né? Tic-tac, tic-tac. Não consegue. Não sei porquê, né? Eu imagino, né? Ele lá dentro, assim... Aquele filme passando... Por quê? Aí ele sai do cavalo e tá, então tudo bem, entendi. O que é que eu faço? Parte para cima imediato. Ele não tem tempo para culpa. E o interessante também, ele não tem tempo para culpa. Não, ele vai fazer. E assim, até assim, brincando com a questão, a gente pode até analisar todo esse processo, um processo psicológico. Né? Pode até, assim, com o relato, né, da existência de Saulo, a gente pode analisar e traçar um perfil psicológico de Saulo. Né? Quando, assim, o desespero dele, quando ele vê que as pessoas que ele amava se renderam ao Cristo, se entregaram ao Cristo. E isso, assim, toda a violência dele era essa dor que ele sentia.
né? Então, assim, a grande dor dele, e é muitas vezes a dor nossa. Quando a gente vê que um companheiro segue um outro determinado caminho, né? E a gente sente essa dor, aí sente raiva, mas não é que sente raiva dele, sente raiva, por quê? E assim, muito da raiva de Saulo era, por que eu resisti tanto a esse chamado? E acho que essa foi o grande choque, né, na estrada de Damasco, foi esse. Por que eu resisti a esse chamado? E aí, quando nós encontrarmos a nossa estrada de Damasco, a gente vai fazer a mesma pergunta. Por que eu resisti tanto? Porque, sim, talvez nós estejamos resistindo. Apesar de estar se esforçando nesse processo, a pandemia ajudou muito nesse ponto, mas nós ainda somos muito resistentes. Nós ainda temos algumas resistências. E por que nós estamos resistindo? Aí entra a questão do processo psicológico de cada um. Essa resistência, né? Por que resistimos? Porque nós temos medo, né? Nós temos apego aos bens materiais. Não quero abrir a mão da minha situação. Esse é um processo. Mas eu tenho medo de responsabilidade, tenho medo do egoísmo, medo do desconhecido. O que eu vou encarar daqui para frente? A partir do momento que eu aceitar, né? O que vai acontecer comigo? É um mundo desconhecido. O que vai acontecer? Não sei. E aí o desconhecido causa medo. E aí eu tenho medo disso. Eu tenho medo do que isso vai acontecer. E a gente Mas é uma ilusão, na verdade, não passa por ilusão, porque a gente sempre é convidado a andar. Mesmo que fique parado, chega uma hora que você é ensinado a andar. Entendi. Tecnologia. Eu posso contar, assim, de meus parentes que me diziam assim, eu nunca vou gostar desse negócio de celular, eu não sei mexer nesse negócio, não. A última que existiu no ano passado se deu de presente no celular de Natal. E está super ativa nos aplicativos. Então, é só um pequeno exemplo de como assim, a gente acaba sendo levado, né, se você olhar o livro... Pode falar. Se você olhar o livro dos Espíritos, tem uma questão que diz assim, quando o Kardec vai perguntar sobre a questão do progresso, tem alguém que pode impedir a marcha do progresso? Aí os Espíritos falam, impedir não, pode retardar, mas impedir nunca. E ele vai ser levado de roldão, ou seja, o progresso vai empurrá-lo de alguma forma. Então, a questão do chamado é a mesma coisa. A gente vai resistir até um determinado momento. Vai ter uma hora que a gente não vai conseguir. E a gente vai ser empurrado, né, nessa questão desse processo. E um ponto que Emmanuel também aborda, que é importantíssimo para nós, é Paulo nunca esteve sozinho nesse processo da jornada. Né? Ele nunca esteve sozinho. Né? Então, por exemplo, como ele cita, né? Sem Estevão não existiria Paulo. Sem Ananias, sem Áquila e Prisca, né? Sem Timóteo, sem esses nomes e muitos outros que aparecem pelo caminho, Paulo não existiria. Né? Então, o que a obra também mostra? Que a nossa caminhada não conseguimos fazer ela sozinha. Nós vamos ter a ajuda dos outros à nossa volta para que a gente consiga fazer a nossa caminhada, o nosso progresso. Né? E nós vamos sempre aprender com a experiência do outro. O outro tem muito a nos mostrar. Por mais simples que seja. E acho que todos nós já tivemos na nossa vida essa experiência de que, mesmo com toda a bagagem de conhecimento que eu tenha, uma pessoa mais simples chegou para mim e disse assim, Eduardo, tenta fazer isso. E aí, às vezes, você esnoba, cara, não sabe nada, vai querer ensinar para mim?
e quando ele, muitas vezes, quando você, no desespero, você vai fazer aquilo e aquilo funciona. E eu já tive uma experiência dessa no trabalho, né? Então, assim, não desprezar nada que esteja à nossa volta, por menor que seja a informação ou o que quer que seja, né? Tem uma amiga que vai fazer um estudo amanhã do nosso Evangelho, que é sobre contribuir, que é do livro Pão Nosso, uma mensagem de Emmanuel. O que é contribuir? Né? Como eu posso contribuir com o outro? A gente muitas vezes pensa que é só na questão material. Às vezes pensa que na questão de contribuir é só quando o outro necessita. Muitas vezes não. Muitas vezes o outro nem sabe o que está precisando. E aí eu chego ali com alguma ideia, com alguma coisa. Para mim está tudo montado, está tudo direitinho, mas alguém chega com uma contribuição que vai melhorar o que eu estou fazendo. Então, não necessariamente eu vou contribuir com alguém que esteja precisando daquilo. Mas eu preciso, é isso que Emmanuel fala, eu preciso ter a alegria para contribuir. Eu preciso estar disposto para contribuir, né? E aí é mais acrescentando mais ainda uma ideia da caminhada de Paulo, né? Ele não estava sozinho e muitos contribuíram com ele para o caminho. Sim. De uma forma assim, muito... Trazendo para nós essa lição sempre, né? Nós nunca estamos sozinhos. A gente não é o que é hoje, sozinhos, mesmo que por mais que as figuras que passaram pela nossa vida não estejam de acordo com o nosso ideal, mas elas contribuíram para o que somos hoje. E de sempre, porque nós vivemos em sociedade. E o nosso papel também é de contribuir com as outras pessoas. Então, realmente, aqui nessa introdução, o que Emmanuel ressalta muito, muito mesmo, é a cooperação. O que vai ficar de resumo do livro é cooperação, que é uma lei natural, inclusive, né? Uma lei da natureza, lei de cooperação, em que o sistema foi feito, né, por Deus para que um cooperasse com a sobrevivência do outro, um alimentando o outro, um ajudando o outro, um dá o ar, o outro pega o gás carbônico, vira, transforma em ar, o outro dá na terra, brota da terra, e vem a chuva, vem o sol, e vem um que planta, tem outro que colhe, tem outro que dá, tem outro que faz, e assim a gente vai vivendo em sociedade, colaborando uns com os outros. Não tem quem viva sozinho, porque quando nada, você precisa das bactérias, você precisa dos vírus, você precisa da terra que vai te dar um alimento. Então, você vai para uma ilha isolada, você vai ter o sol que vai estar trabalhando para você, com você, né, na verdade. Você vai ter chuva, você vai ter o coqueiro, você vai ter os bichos, os animais que estão lá, para que as sementes sejam espalhadas, a gente precisa das abelhas, enfim, né? Estou lembrando aqui das coisas. Então, nunca é sozinho, nunca somos isolados. Às vezes, muita gente se sente solitário, mas se tiver essa compreensão macro de todo o sistema que foi feito, né, que a gente vive aqui na Terra, nós iríamos ver que nunca estamos sozinhos. Nunca somos sozinhos. Quando nada, aí tem um monte de vírus e bactérias com a gente. Isso, exatamente. Essa questão da cooperação é um processo universal, né? E aí você vê que, por exemplo, a gente não teria a questão das marés se não tivesse a Lua. Não teria o movimento das águas, não teria... e aí já identificaram que esse processo magnético da Lua, ela influi não só nas marés, mas em uma série na natureza, de uma forma muito intensa. Então, é um processo de cooperação, né? Acaba sendo um processo de cooperação. É como você falou, o nosso organismo tem vírus, tem bactérias, tem uma série que são responsáveis pela vida, mas ele é um ser que a gente não vê. Mas são fundamentais para a nossa vida.
Então, assim, é o que Emmanuel vai falar, sem cooperação não poderia existir o amor. E o amor é o que, eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, quando ele disse que a maior frustração de Einstein foi não ter descoberto a força, ele sabia que existia uma força única no universo, que a gente conhece as cinco partes dela, né? É a força gravitacional, a força magnética, nuclear forte, fraca, e tem mais uma, que eu não lembro. Não vou conseguir. Só que ele falou que Einstein dizia que existia uma força única, só que ele nunca conseguiu provar isso matematicamente. E o Haroldo Dutra vai dizer, essa força única que rege todas é o amor. O amor. É o amor. É a força de Deus, né? É essa força que faz que tudo se coopere e que tudo seja mecanicamente perfeito no universo. Então, é o que eu colocou, é a questão da cooperação. Precisamos cooperar uns com os outros. Assim como tudo coopera no universo. Mas aí, voltando ao livro Consolador, quando perguntam para Emmanuel assim, se o determinismo do bem é de Deus, né? Ou seja, Deus criou o bem, quem criou o mal? E aí Emmanuel fala que quando nós nos desviamos da vontade divina, nós geramos o mal. Porque nós abdicando de sermos herdeiros de Deus, nós geramos o mal. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus. E aí quando Marlon Reikdal vai falar sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos, ele vai falar assim, nós criamos um pedestal e nos colocamos em cima desse pedestal. E aí nós abdicamos de ser herdeiros de Deus, nós abdicamos do paraíso. E aí o que nós precisamos fazer? Nos tirar dali e colocar Deus nesse pedestal. Deixar Deus no centro da nossa vida, para que a gente consiga fazer, como eu falo, a questão da cooperação. E aí nós vamos conseguir entender e vamos conseguir descobrir a nós mesmos. Né? Meu amigo, já estamos com 52 minutos e meio. Fala um pouco. Gente do céu. Tá voando o tempo. Assim, nossa, nesse mergulho, nesse primeiro momento, foi muito bom, né, poder fazer essa análise, poder fazer essa reflexão. Sim. E semana que vem tem mais, né? Isso! Toda sexta-feira estaremos aqui lendo capítulo por capítulo. Lendo não, né? Estudando o capítulo, que se fosse ler, não ia dar tempo, né? A gente vai tentar trabalhar assim dentro do não fazer a leitura, né? Mas sim tentar fazer assim um resumo, né? Do que Emmanuel vem nos trazendo. Então assim, fatos históricos, a gente vai tentar posicionar no momento e entender o porquê que aquelas situações aconteciam. Fabi ainda estará aqui. Muito bem, Fabi. Nossa, realmente eu estava assim, bem assim, ansiosa por esse dia, né? Que, ó, a gente vem preparando isso, ó. Nossa, vem conversando sobre isso há muito tempo. Mas, assim, é bom dar esse start, nesse início, para a gente conseguir aliviar as tensões e aí conseguir... Fica gravado, Abel, no IGTV aqui, tá? Fica gravado no IGTV, tá bom? Então vamos... E aí, depois, se quiser baixar, você pode baixar para postar no YouTube, no Facebook. Enfim. Isso, no Beleza, Face. então. E aí, então, ficam todos convidados para a semana que vem, às 21h30, a gente já falou do primeiro capítulo, e então vamos nos encaminhar para a nossa
oração final, para vamos, enfim, fechar os nossos olhos, acalmar a mente, fazer uma respiração profunda em 3 tempos, para que a gente consiga acalmar a mente. Assim, ó, inspira em 3, retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente a oportunidade desta noite de estarmos reunidos com Ladeira, que propôs o estudo, de termos acesso a esse livro maravilhoso, Paulo e Estevão, aos ensinamentos de Emmanuel, a essas noções trazidas, essas lições, que possamos bem entender, bem compreender, bem passar, né, para que possamos transmitir o máximo de emoção possível, de sentimento, do que nos toca, do que, do que cada um desses capítulos vai nos revelando em termos de lição evangélica, em termos de lições históricas, em termos de ensinamento mesmo do caminho, da verdade e vida, que foi a proposta trazida pelo Cristo, que nós possamos, Senhor, ser tocados cada capítulo, por cada lição, possamos realmente compreender e praticar, nos voltarmos a essas lições, a essas meditações, quando estivermos juntos e quando estivermos sozinhos nas nossas orações, que possamos meditar intimamente o que cada lição dessa nos toca, nos chama. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por estar conosco. Abençoa-nos todos os dias. Abençoa o meu amigo Ladeira e a todos que estão nos assistindo neste momento. E que vão nos assistir durante todo esse tempo que estiver disponível. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos, a Ladeira. Então, meu amigo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder reestudar essa obra. Reestudar não, estudar essa obra, porque a gente só leu. E agora a gente vai ter a oportunidade de aprofundar e estudar muito mais essa obra. Obrigado, Ju. Obrigado a todos que estão aqui participando. Até semana que vem. Até. E amanhã tem Evangelho, viu? Tem Evangelho. Amanhã tem Evangelho. Tchau, pessoal. Tchau.